Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, bom dia para todos. Nós estamos aqui no alto desse monte para orar, para um clamor. Nós estamos aqui, como a gente sempre faz, né? A gente sobe o monte. Jesus subiu o monte, então nós subimos também. Nós estamos aqui clamando pela manhã. Mas hoje eu quero dar apenas um versículo. E nesse versículo eu quero colocar para você aí um vídeo para você assistir. Porque na maioria das quintas-feiras nós estamos reunidos ali no presídio, trazendo uma palavra. Porque olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Então a palavra de Deus, ela orienta aqueles que pregam o evangelho a se lembrar. Porque a Bíblia diz, lembrai-vos dos encarcerados. Porque por muitas das vezes são esquecidos. Verdade. Cometeram erros? Sim. Mas estão pagando pelos seus erros. E no meio de tanta dor, né, tanto sofrimento, o que não pode acontecer é de esquecer. Porque Deus não se esquece. Deus não desiste, né, da gente. Então nós que pregamos o evangelho também devemos nos lembrar deles. E a palavra ainda diz, ó, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Então na maioria das quinta-feiras a gente está preso lá também. A gente está lá trazendo uma palavra e a gente tem sido bem recebido. E aqueles que hão de chegar nesse vídeo aí, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela não está presa. Amém. A palavra de Deus não está algemada. Aquela mesma palavra que você vai ouvir aí, aqueles ouviram, serve para mim, serve para você. Então fica com esse vídeo aí, que Deus também possa falar ao teu coração através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Essa palavra, amém? Ele pode usar uma criança para falar com você. E um dia Jesus usou os pássaros para falar com o povo dele. Jesus estava num lugar e viu que havia uma preocupação no coração dos seus seguidores. Eles estavam preocupados: o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, onde nós vamos morar. Então Jesus mostra para eles: observe os pássaros. Os pássaros não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste os alimenta, e nenhum deles cai morto. Aí Jesus acrescentou: não valeis vós mais do que os pássaros? Amém? Porque naquele momento eles estavam preocupados com o que vão comer, o que vão vestir. Mas Jesus falou para eles assim: olha os pássaros. Então Jesus usou os pássaros para ensinar para eles: olha, os pássaros não ajuntam em celeiro, não tem conta bancária, né? Os pássaros, eles voam, descem, têm ninhos, e nenhum deles cai morto de fome, porque o Pai Celestial os alimenta. E aí Jesus usou isso para dizer: vocês não valem mais do que pássaros? Você acredita que você vale mais do que os pássaros? Então se ele cuida dos pássaros, não deixa eles morrer, e não vai cuidar da gente? Essa é a mensagem. Então nessa palavra aqui, Deus queria falar com Jeremias, mas de uma forma diferente. Eu vou falar com você, mas eu quero que você vá até a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Por que desce? Porque todo o processo com Deus na vida da gente começa na gente descendo. Tem que descer. O processo de Deus na minha vida não começa eu subir, começa na gente descendo. E descer significa se humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele vai te exaltar. Também está escrito: os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. É uma via de mão dupla, né? Quem anda se exaltando por causa do diploma que tem, da cultura que tem, da cor da pele que tem, do dinheiro que tem, da fama, esse se exalta. A Bíblia diz que um dia ele vai ser humilhado. Mas todo aquele que se humilha, ou se humilha ou é humilhado, um dia Deus o exaltará. Amém? Então não é vergonha nenhuma quando a gente se humilha, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo as nossas falhas. Isso é coisa de homem, e homem de Deus.
reconhecer onde errou, onde falhou. Porque o homem soberbo, ele não admite que falhou. Todo mundo está errado, menos ele. Mas o homem de Deus, ele consegue reconhecer onde foi que ele errou. Porque ele sabe que se ele reconhecer onde ele errou e tiver humildade, Deus o levantará, mais cedo ou mais tarde. Toda vez que eu venho aqui, eu falo e repito de novo: isso aqui é uma passagem, uma fase. Não é nada exaltado. Exaltado está aqui, é humilhante. Mas é como eu te disse, vai vir um momento que Deus vai te exaltar. Pode ser que você foi humilhado, está humilhado, alguém te humilhou, você se humilha, mas haverá aquele dia que o Senhor vai te levantar, com certeza. O que você não pode fazer é perder a fé que Ele vai fazer isso. Porque, pastor, eu estou aqui, mas eu estou esquecido pelos amigos, pela família. Meu irmão, você pode ser esquecido por qualquer um, você só não pode ser esquecido por Deus. É Deus que não pode se esquecer de mim. E Ele prometeu que jamais vai se esquecer. Está escrito nessa palavra uma promessa para mim e para quem crê nele. Você crê nele? Para quem crê nele, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Vai ter dias que a gente vai ter a impressão que Deus deixou a gente de lado. Você já teve essa impressão? Quem já teve? Mas Deus me largou, Deus. Eu falo, Ele não me responde, não acontece nada de bom. Parece que Deus se esqueceu de mim, mas eu estou dizendo que é uma impressão. Não é verdade. É só uma impressão. E a gente, ser humano, a gente às vezes tem a impressão errada. E quando você teve a impressão que Ele te abandonou, o diabo veio falar na sua mente: realmente Ele te abandonou. Mentira. O diabo é o pai da mentira. E ele costuma falar na mente do eleito. Aí cabe a você acatar o que ele está falando ou o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo te diz que Deus não se esqueceu de você. Mas o diabo, muitas das vezes, vai falar ou vai usar alguém para falar: Deus se esqueceu de você. O primeiro erro do homem, pecado, foi lá no jardim do Éden. Quando Deus falou para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela eu não quero que comas. No dia que comer, certamente morrereis. Aconteceu que passaram-se não sei quantos séculos, e chegou um dia que Eva comeu daquele fruto, Adão comeu, e ali entrou um pecado na humanidade. E naquele pecado ali, poderia Deus largar eles para lá, se esquecer deles. Mas a Bíblia diz que Deus descia no jardim todos os dias, na viração do dia, para falar com eles. Mas naquele dia houve algo estranho, porque a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam de Deus. O pecado faz isso, faz eles fugir da presença de Deus e das coisas de Deus. Porque quem quer viver no pecado também não tem coragem de viver no erro e encarar Deus. Então ele prefere fugir da presença de Deus e das coisas de Deus. Mas mesmo o homem, Adão e Eva, fugindo, se escondendo atrás das árvores do jardim, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Alguém pode? Não, mas eles tentaram. E aí Deus desce e pergunta: Adão, onde você está? Aí eu te pergunto: Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Sabia. Então por que ele perguntou? É porque muitas das vezes Deus quer ouvir a gente. Ele sabe a sua situação, Ele sabe onde estava Adão e Eva, sabia, mas Ele queria ouvir deles. E ouviu. Então Adão disse: Senhor, eu estava nu e me escondi. Eu me escondi porque eu estava nu. Então Deus pergunta: quem te fez saber que você estava nu? Comeu do fruto que eu falei para não comer, Adão? E aí ele joga na mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Olha o homem fugindo da sua responsabilidade lá no início. Ele não disse: Senhor, eu errei, o Senhor falou para não comer do fruto, eu temei, fui lá e comi. Não, ele preferiu tirar o corpo fora e dizer: a mulher que o Senhor me deu. Quando ele fala isso, ele está lançando a culpa do erro dele em Deus e na mulher. Tentando, né? Porque ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não teria errado. Então quem errou foi o Senhor dela. Eu estou liso, eu estou bem. Então o ser humano, já no início, ele já começa com esse negócio de querer fugir da resposta. Aí Deus vai e Eva: o que é isso que vocês fizeram? Aí Eva diz: foi a serpente, foi eu. A serpente me enganou
E eu comi. Aí Deus diz o que para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Agora daqui para frente, Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Hoje isso para nós é bênção, é ou não é? Quando uma pessoa, um pai de família tem um emprego e do suor do seu trabalho ali ele adquire o seu salário, o seu sustento, isso não é bênção? Mas não era não. Não? Por que não era bênção? Porque o trabalho é resultado da desobediência. Por quê? Porque quando Deus cria Adão e Eva e coloca no jardim, eles não precisavam trabalhar e nem suar para comer. A terra dava. O homem não precisava cultivar a terra, cavar, limpar para depois plantar. Não precisava. Foi depois do erro deles que Deus falou: maldita é a terra agora por sua causa. Em meio a fadigas obterás dela o sustento. Então agora, Adão, a terra não vai produzir sozinha mais. Agora você vai ter que suar para tirar dela alguma coisa. E não é assim até hoje? Em alguns lugares o homem não vai lá, tira o mato, planta e não dá, porque a terra recusou a dar, não choveu. Então isso tudo, aquilo que para nós hoje um trabalho, quando alguém está trabalhando, é uma bênção, porque tem muita gente desempregada. Então quando alguém está trabalhando, recebendo seu salário, é bênção. Mas no início, isso era uma maldição, porque o homem não precisava trabalhar não. Por um longo período, Adão e Eva só precisavam colher. Eles não precisavam plantar para a terra devolver. Não, a terra dava, sem eles precisar plantar. A função do trabalho agora era porque eles desobedeceram a Deus. Mas voltando aqui, nessa palavra aqui onde Deus vai falar com Jeremias, Deus escolhe um lugar para falar com Jeremias. Você acredita que Deus escolhe um lugar para falar com a gente? Pô, pastor, todo lugar. Cada caso é um caso. Para Deus falar com Moisés, Deus escolheu o alto do monte. E Deus escolheu uma sarça que ficava incendiando ali, mas não se consumia. Para Deus falar com Moisés, foi lá no alto desse monte. Para Deus falar com Saulo, foi num caminho que ele estava seguindo para maltratar a igreja. Ele teve uma visão ali, ele caiu por terra, ficou cego, e dali ele teve um encontro com Jesus. Uma luz brilhou no seu caminho, ele caiu, ficou cego primeiro. Tem gente que precisa ficar cego para depois enxergar. Ele achava que enxergava. Deus teve que cegar ele para daí para frente ele abrir os olhos e enxergar que ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas aqui Deus vai falar com Jeremias e Deus escolhe um lugar diferente. Jeremias, eu quero falar com você. Pode falar, Senhor. Não, eu quero que você vá na casa do oleiro, porque eu vou falar com você lá na casa do oleiro. Porque o que o oleiro está fazendo vai dar inspiração para Jeremias entender o que Deus vai falar. E por que descer? Porque a casa do oleiro sempre era embaixo. Porque o oleiro trabalha com o quê? Qual a matéria-prima? O barro. E barro da onde? No alto da montanha? Na baixada, né? Na beira do rio. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Glória a Deus. Você viu aí que palavra abençoada? Não deu para colocar toda a mensagem, que ia ficar muito extenso o vídeo. Mas eu queria nesse momento orar por você. E quem sabe você não tem uma pessoa da sua família, dos seus amigos, que está passando por um momento de cárcere, de prisão. Mas eu quero dizer, como eu disse no início aqui, que a palavra de Deus é essa aqui, não está presa, não está algemada. Eu quero orar nesse momento por você que tem um parente, por você que tem alguém que você ama nessa situação. E creia que Deus vai socorrer. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé aqui, Senhor, em oração, Senhor, em favor dos encarcerados, Senhor. Em nome de Jesus. Em favor daqueles que o Senhor tem nos feito, meu Deus, ter contato com eles. Que muitas das vezes ouvimos, Senhor, um pouco, meu Deus, da dor que eles estão passando. E se de alguma forma nós estamos sendo úteis, meu Deus, na vida deles, eu peço que a mão do Senhor, Pai, que o Senhor poderosamente esteja tocando, Senhor, na vida também dos familiares, daqueles que estão sofrendo com essa situação, Pai, com a ausência de um pai, com a ausência de um filho, com a ausência de um marido, meu Deus, que está precisando, meu Deus, suportar esse momento. Porque para aquele que está encarcerado é difícil, mas para aquele que está fora, mas que tem alguém lá dentro, Senhor, um pai, para uma mãe, se torna muito difícil. E se não for o Senhor amparando, meu Pai, não tem força para suportar esse momento. Então eu oro, Senhor, por aqueles familiares, Pai, que têm os seus entes queridos presos, encarcerados. Meu Deus, que o mesmo refrigério que vem para eles lá dentro, venha também no coração, Senhor, dos seus familiares, amigos, parentes. Eu oro para que venha o conforto do Teu Espírito e que o Senhor venha fortalecer, Senhor, até passar esse momento. Pai, eu oro por todos eles, família, filhos, os pais, irmãos. Alcança, Senhor, a vida de cada um deles, porque com o Senhor conosco, meu Deus, vai ser mais fácil vencer essa situação. Assim eu oro e entrego a causa nas Tuas mãos e creio, meu Deus, no livramento, creio no milagre. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa confortar, abençoar e fortalecer a tua vida. E eu creio que em breve você vai estar celebrando junto com os teus. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.